A diplomática clássica, a diplomática contemporânea, uma revisão literária. Introdução. A diplomática nasceu no século XVII, culminantemente ao surgimento da paleografia, com o intuito de determinar a autenticidade dos documentos. Com o passar do tempo, alcançou autonomia ao se verificar que possuía métodos próprios que justificavam a sua livre atuação como ciência. A diplomática como ciência, que verifica a autenticidade dos documentos medievais, perdura até a chegada do entendimento do século XX, que possui o mesmo objeto de estudo da arquivística, ampliando assim o seu escopo na atuação para os documentos contemporâneos, sobretudo os documentos arquivísticos digitais. Atualmente, a diplomática ciência da autonomia influencia áreas do saber como o direito, a história, a administração, a informática, com grande aplicação do campo arquivístico, uma vez que auxilia o contexto de produção de documentos nas relações desde as atividades e funções dos órgãos produtores através do estudo dos tipos documentais. O artigo em pauta tem como objetivo apresentar o resultado de uma pesquisa bibliográfica no âmbito da disciplina a diplomática contemporânea arquivística para a prevenção do patrimônio documental do Programa de Pós-Graduação Profissional do Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Santa Maria, o PPGPPC, Universidade de Santa Maria, eu acho, Universidade Federal de Santa Maria. O estudo está dividido em 6 sessões, onde aborda-se o nascimento da disciplina ou ciência diplomática, a correlação interdisciplinar da diplomática e outras ciências variadas da epistemologia e da diplomática clássica à contemporânea. Diplomática contemporânea ou arquivística, o estudo de tipologia documental diplomática contemporânea, uma nova metodologia do objetivo do campo de aplicação da diplomática, contemporaneidade e aplicação diplomática dos documentos digitais do projeto Interpares da diplomática contemporânea e o impacto social da realidade da sequência são apresentadas nas conclusões de estudos e das referências. Assim, apresentada a trajetória do surgimento da diplomática, sua finalidade ao chegar no momento que se passa a se relacionar com a arquivística. Surgimento da disciplina ou ciência da diplomática. A ciência da diplomática antecede até mesmo a ciência arquivística. Nasceu do século XVII com uma técnica analítica de que determina a autenticidade de registros emitidos por autoridades soberanas nos séculos anteriores. O seu principal propósito era apurar a realidade dos direitos ou segurança dos fatos contidos em alguns documentos. Nessas margens de linha, Tologli Guimarães informam que a diplomática nasceu no século com a finalidade de estabelecer regras para a autenticidade de documentos eclesiásticos. Hitler entende que os estudos diplomáticos iniciaram no século XVII a partir da relação do espírito crítico dos homens da época com a relação da fidelidade e os diplomas medievais. De acordo com sua autoria, esse ramo do saber nasceu culminantemente da paleografia, mas a cada um adquiriu autonomia ao seu desenvolvimento. Já Belotto atribuiu o nascimento da ciência diplomática quando surge a necessidade de verificar a fidelidade de certos diplomas medievais, ou seja, investigação sobre a falsidade versus a veracidade desses papéis. De acordo com Santos e as disciplinas diplomáticas surgiu como 1681, a partir da necessidade de estabelecer a autenticidade dos documentos, tendo o objetivo do estudo de sua estrutura
formal mediante ao exame de seus elementos externos, físicos e internos, conteúdo articulado do discurso. Explica que a diplomática na área do conhecimento nasceu no século XVII no âmbito de chamado de guerra diplomática. De acordo com Belotto, livre disso, quando o jesuíta Daniel Pompebrock possui dúvidas de alguns documentos beneditos que foram definidos por Jean Mabillon, que tanto acabou publicado num clássico tratado da diplomática. Esse episódio diplomática foi o germe para as disciplinas de técnicas modernas ligadas à confiabilidade dos documentos, notadamente da paleografia, a disciplina, a sigilologia. Enquanto Mabillon compartilhou os documentos do caráter jurídico provenientes de diferentes chancelas dos reinos francos, Tarcísio Torciliano, prepararam os documentos de todos os tipos com as mesmas proveniências, isto é, oriundos com as mesmas instituições, localizados em diferentes regiões geográficas, ou seja, domínios territoriais franceses. Com isso, esses dois autores demonstraram a diplomática também aplicável em documentos não jurídicos, gerando diferentes contextos culturais. Ainda de acordo com Rondelier, 2000, durante, portanto, criou-se a diplomática geral de Tesselis e deram origem à diplomática especial. Isso leva a uma autoria a questionar o fato consistente a esses dois ramos da diplomática. Para ela, a diplomática geral é a teoria, quando do diploma especial e aplicada nessas teorias. A ciência da diplomática com crítica da autenticidade aos medievais, o caráter jurídico perdura aos séculos e ficam dentro, claro, da diplomática artística que possui conteúdo do mesmo estudo. E a partir daí, com a relação com as duas disciplinas, tornaram-se claras para pesquisadores no final do século. Deste tipo, G. Guimarães informa que a partir dos anos 70 e 80, a diplomática possui uma nova dimensão do cenário científico, vinculando-se ao bioma necessário para então desempenhar a paleografia, indo além da mera condição da ciência auxiliar da história para ampliar seus horizontes. No tópico a seguir, discorre sobre a relação da diplomática com outras ciências. Correlação interdisciplinar da diplomática com outras ciências. Tóquio Guimarães menciona sobre o surgimento da diplomática no século XVII e aplica que foi mais especificamente a partir do século XIX, com uma introdução dos estudos diplomáticos escolas europeias, que se com a história do direito já Belotto explica que a diplomática, embora tenha nascido imbricamente com a paleografia e os direitos eclesiásticos, tem evoluído na direção do direito heurística e arquivística, modificando para os seus instrumentos, apresentando com maior aplicação do objetivo que a sua origem. Rondelier explica o contexto da evolução da diplomática. Se abriu em vários ramos a cronologia, um sistema de datação dos documentos. Sigilologia é o estudo de selos, formas documentais e status, e a transmissão dos documentos de vários tipos de cópia, dos procedimentos de criação de documentos, do procedimento de chancelarias específicas e a crítica a falsificações, sempre que foi o seu propósito original. A autora lembra que até no final do século XIX, sob forte influência da filologia, a clássica historiografia positivista, a diplomática se firmou como disciplina autônoma justamente porque, ao se tornar uma ciência auxiliar da história, refinou-se os seus métodos de análise documental. Belotto faz alusão ao fato de que a diplomática tem seu emprego também no campo arquivístico. Na verdade,
o seu, no seu campo de aplicação é muito mais amplo do que se pensava antes, ao tanto de que se reitera a ponto que continua a se debruçar-se sobre a confiabilidade e a autenticidade dos documentos do arquivo, porém agora se vê mais isoladamente, mais vinculado ao seu meio genérico, e para isso é fácil de compreender a diplomática tal ou arquivística tem como mais ver o direito e a administração do que a biblioteconomia e a história. No tópico a seguir é abordado o momento em que ocorre a mudança de paradigma, em que a diplomática passa a se entender história, como diplomática histórica, diplomática arquivística. Da diplomática clássica à diplomática contemporânea. No século XX, de acordo com Rodinelli, pode ser identificado como o momento que a diplomática dá virada de uma disciplina de confiança de chancelarias medievais para a área do conhecimento, que se associa à arquivologia, que se adequa perfeitamente ao mundo atual. E ainda, segundo a autora, essa virada de epistemológica amplia o escopo do estudo do documento arquivista medievais do caráter eminentemente jurídico, diplomática clássica, para modelos contemporâneos de todos os tipos da diplomática moderna. A partir desse momento, o objetivo da diplomática não se restringe aos documentos arquivísticos jurídicos ou estudo de consequências legais, mas para todos os documentos gerados como custo de atividade de uma pessoa física ou jurídica. Tolone Guimarães também indica que a partir do século XX a diplomática pode ser dividida em diplomática histórica e diplomática arquivística. Essa última, a partir do século 80, começa a auxiliar os arquivistas na difícil tarefa de compreender o processo da criação de documentos contemporâneos. Para Rodinei, ao se identificar com a diplomática, servia também como um suporte aos documentos contemporâneos e ficou claro a distinção entre a diplomática clássica e a diplomática moderna. Já para Togoli Guimarães, esse momento passa a ser configurado na diplomática histórica e a diplomática contemporânea. De acordo com Rodinei, a possibilidade da integração dos princípios e conceitos da diplomática aos arquivistas no final do século XX é vista como caminho seguro para o gerenciamento de documentos atuais, especialmente digitais. Na virada epistemológica, acima da referência de Rodney, informa que a diplomática se une a melhor e se une ao arquivologia. Afinal, ambas têm o mesmo objeto de estudo do documento arquivístico, e essa reassociação, de acordo com a autoria, ocorre no complemento perfeito no qual a diplomática passa a cuidar da gênese desses elementos de forma que os status de transmissão, minuta original e cópia, documentos que a arquivologia trata como classificá-lo como temporalizá-lo, descrevê-lo, preservá-lo. No tópico a seguir é apresentado o momento que a diplomática amplia o seu escopo de estudo para tipos documentais, passando a ser entendida como diplomática contemporânea. Diplomática contemporânea estuda tipologia documental. Toginoli. Ao explicar o avanço obtido pela década de 60, explica-se como o estabelecimento da identidade da diplomática arquivística a partir de documentos de arquivos em relação entre essas duas disciplinas já começou a ser absorvida na década de 80, devido à necessidade de compreender o processo de criação dos documentos no final do século XX e início do século XXI. Rondinelli também compartilha essa ideia ao concluir que foi somente a partir do final da década de 1980 a comunidade arquivística demonstrou real interesse pela questão. Um marco que registra o início dos estudos da tipologia a partir da realização da segunda conferência sobre os artigos promovidos pelo Conselho Internacional de Arquivos de 1989. A recomendação
da conferência, conforme indica a autora. Repercutiu destacadamente em países da Holanda e Itália, e primeiro desenvolveu em pesquisa sobre a tipologia dos documentos datados do século XIX e em diante. Já na Itália, Paola Carusi dedicou-se à adaptação dos princípios e conceitos diplomáticos tradicionalmente na criação dos documentos modernos da burocracia italiana. Rodrigues, 2008, página 54, também afirma que na Itália construiu uma diplomática adaptada aos documentos do século XX, principalmente na Itália, destacando seus estudos realizados por Paula Grauch. Tognoli e Guimarães também fazem menção à questão de elucidarem esses estudos preconizados na Itália por Paola Gaucho. Configuraram novamente a diplomática ampliada em direção de gênese documental, a qual é chamada diplomática arquivística contemporânea. Esses novos estudos ecoaram na Europa e na América do Norte, respectivamente aos estudos de Paola Grauch, Francis Boroni Taylor, Tom Luciano Durante e autores que indicaram o desenvolvimento de seus trabalhos na universidade. Combinaram a Vancouver com estudos a fundo de princípios e métodos promulgados pela diplomática, ampliando-se aos documentos contemporâneos. Ao aprofundar essa questão, aplica-se na América do Norte a resposta que veio ao Canadá, especificamente sobre o School Liberty, Arquivos de Information Science, Universidade British Columbia, Vancouver, e ali na professora italiana Luciana Durante publicou durante 1989 a 1992 uma série de artigos com forte repercussão na comunidade arquivística, tanto pela sua consistência nas ciências, mesmo com as novidades trazidas ao demonstrar a viabilidade e aplicação dos documentos diplomáticos aos documentos arquivísticos contemporâneos, inclusive digitais. Tognoli, Togi, Togi, Todi, sei lá, explica que uma série de artigos aplicados durante fez que esse movimento interdisciplinar ganhasse força no Canadá inglês. A autora indica ainda mais que esses artigos sucederam seu projeto de pesquisa coordenado pela mesma professora, nos quais os princípios e métodos de ambas as áreas conhecidas são aplicados em documentos digitais. Para essa iniciativa de origem da denominação de diplomática arquivística contemporânea, uma superação da diplomática clássica, cujo foco recairia no estudo dos documentos e suas funções. Essas terminologias, desde então, vêm sendo aplicadas por vários autores. Luciana Durante, com sua obra diplomática, usa essas formas de ciência e revela durante um ponto arquivístico, construindo um claro marco na teoria da área, de medida que abre novos caminhos aos arquivistas para a execução das suas práticas profissionais, uma vez que, a partir deste tipologia documental, passa a ser capaz de identificar todo o contexto do documento sem ficarem na última estrita pendência dos organogramas e regimentos que mais da cotação dos mais instrumentos para tal, uma vez que, por meio do estudo e a tipologia documental, pode criar um contexto de produção, um conjunto documental. Entende que o estudo realizado pela autora, que perfeitamente era possível de aplicação de críticas da diplomática dos documentos contemporâneos, e com isso os arquivísticos passam a ser métodos diplomáticos ou estudos de tipologia documental, como uma ferramenta de uma importância para o seu reconhecimento da documentação gerada no século XXI, ao retratar o princípio
do estudo da tripologia do Brasil explica que o texto e publicações de Heloísa Liberati Bellotto, primeiramente em 1982, e com as novas abordagens de 1990, são considerados como referencial histórico da tripologia documental, e os conceitos abordados pela sua autora foram incorporados à literatura arquivística e à prática em desenvolver dos arquivos no país. Essa autora traz para os estudos diplomáticos a diferença das espécies dos tipos de documental que não tinham sido abordados antes em outros autores. No tópico seguinte, abordam a visão dos autores que já havia escrito sobre o tema é, e a gestão da diplomática contemporânea que se constrói de uma nova metodologia para uma nova diplomática, a diplomática contemporânea, uma diplomática nova e metodológica, com uma nova metodologia. A diplomática, de acordo com Bellotto, era uma disciplina que só ocupava na estrutura formal em escritórios de origem jurídica e governamental e notarial. Aplicou-se na atualidade na segunda autora, agora na chamada diplomática contemporânea, a diplomática arquivística, cuja metodologia é bastante concentrada no estudo dos tipos documentais, de toda a sua vinculação orgânica da gênese e atuação de uso. Essa perspectiva é levada em consideração pelo fato da metodologia documental ter incorporado do teórico metodológico da antiga diplomática de Bellotto. Principalmente se atenta quando o objeto de ambas pode ser almaganados. É a preocupação atualmente menos o estudo da forma da gênese da tradição, mas também da tipologia dos documentos de Bellotto. Para Rodrigues, a tipologia documental, também chamada por alguns teóricos de diplomática contemporânea, é uma área nova, uma visão de desenvolvimento da atuação dos princípios formuladas pela diplomática clássica, pois a autora entende que seus métodos de análise e disciplinas distintos, embora suas finalidades sejam parcialmente coincidentes, que a diplomática segue tendo seus propósitos distintos da tipologia documental, uma nova era de estudos documentais. Rodrigues. Togoli também entende-se que a disciplina é agora uma nova diplomática amplia a direção de gênese documental, podendo ser chamada de diplomática contemporânea ou diplomática arquivística de tipologia documental. Mas Bellotto, em seu estudo atual da ciência de fatos, perdemos a considerar um tipo documental não como uma nova diplomática, como querem alguns, nem mesmo como a diplomática arquivística. Para a autora, melhor seria considerá-la uma metodologia para ser empregada em diferentes funções arquivísticas, tais como identificação, classificação, avaliação, etc., aproximando os objetivos da diplomática como arquivística, obedecendo aos principais teóricos, uma e outra. Adolfo, em entrevista a Luciano Durante, faz uma menção e a questão explica a associação da diplomática com a arquivologia. Não significa estabelecer uma relação transdisciplinar pela qual as áreas se associam e geram uma terceira, ao contrário, resultam no fortalecimento dos interdisciplinares dessas duas áreas de conhecimento. A diplomática foi reutilizada, reinventada para atender à necessidade da arquivística na busca de parâmetros normatizados para caracterizar-se e dominar os documentos de arquivos, compreender de toda sua abrangência e complexidade em um novo suporte, uma situação inadequada de acumulação, porém os conjuntos não é mais como peça isolada. Esta perspectiva vem influenciando
a construção de tradição arquivística de bandeira na área. A seguir, é apresentado o objeto do campo de aplicação da diplomática da contemporaneidade. Diplomática objeto do campo de aplicação da contemporaneidade RIT. Aplica que a diplomática é a ciência que estuda a estrutura, forma dos documentos antigos e contemporâneos e a característica externa do suporte de tinta, selos e carimbos internos da forma documental como objeto de primeira verificar-se sua autenticidade e o seu valor de fonte histórica. De acordo com a autora, atualmente a diplomática estudada também como tipologia documental. Já para Belotto, 2002, página 19, o objeto da diplomática é configurado interna do documento do estudo jurídico de suas partes para os seus caracteres, para atingir sua autenticidade, enquanto objeto da tipologia. Antes disso, é estudá-lo enquanto componente e os conjuntos orgânicos, ou seja, integrante da mesma série documental advindo do conjunto de documentos correspondente à mesma atividade de Belotto. A autora interfere que as informações produzidas de acordo com o texto exercido das funções de objetivos que compõem a entidade nesse sentido de informações são orgânicas, porque guardam entre si as mesmas relações que formaram as contribuições contemporâneas e funções e atividades das entidades. Chamados a atenção ao fato que a diplomática explícita os laços entre os contemporâneos intelectuais de um documento aos seus elementos e relações específicas, enfatiza as relações entre os tipos documentais e dos tipos de ações e etapas de procedimento que mostram todos os tipos de interação entre as pessoas e dos seus documentos. Belotto enfatiza a questão de afirmar o campo de aplicação diplomática e gira em torno ao verídico quanto à estrutura da finalidade ao ato jurídico da tipologia que gira em torno de relação aos documentos com as atividades institucionais pessoais. Rodney, ao relatar o campo da atuação da diplomática moderna, vai além e antecipa a criação de documentos, porque essa vertente tem como procurador definir características essenciais da forma determinada de documentos, especialmente gerados em sistemas automatizados antes mesmo da sua criação. E diz respeito a isso, nítidas diferenças entre a diplomática clássica e a moderna, deve insistir no fato que foi mencionado que ambas constituem vertentes de uma mesma ciência, uma complementa a outra. Para a autora, o objeto da diplomática não se restringe aos documentos arquivísticos, jurídicos ou consequentes legais, mas também documentos gerados em discurso de atividades de uma pessoa física ou jurídica. Rodney traça um campo de aplicação da tipologia e aplica-se e pode ser útil em vários segmentos arquivísticos, nos arranjos permanentes, portanto, a mesma elaboração dos planos de classificação dos arquivos concorrentes, portanto, na descrição, já que esclarece os seus conteúdos vinculados a um determinado formato jurídico que pode ser não acatados. No entanto, ao usuário designadas as funções, investigado deseja averiguar as tipologias, se corretamente identificados, facilitarão o acesso aos documentos certos, supondo que os documentos estejam diplomaticamente corretos. Na avaliação, porque as tabelas de temporalidade só chegarão ao seu objetivo se basear-se numa identificação das espécies documentais e das perspectivas funções, a qual a tipologia pode se proporcionar. Para Rodrigues, 2008, no sentido moderno,
aos documentos são analisados em direção ao seu contexto de produção, nas relações entre a contemporânea função e atividades do órgão produtor e, neste sentido, apresentam as suas funções e relações como arquivistas. Já Belotto atende ao objetivo do estudo da diplomática, a unidade arquivística é implementar, porém analisando em quadro de espécie documental e ainda de acordo com a autora, preocupação da diplomática e agora menos do estudo da estrutura, da forma da gênese ou tradição, mas da tipologia de documentos. A tipologia documental de acordo com Rodrigues, é um campo novo desenvolvido no âmbito arquivístico, ou como estudo arquivístico de análise documental, segundo essa autora, de aplicação que gira em torno da identificação do tipo de fixar, independente primeiramente do reconhecimento de espécies. O método de análise proposto a tipologia documental inverte na perspectiva da metodologia e fundamenta princípios do procedimento arquivístico, que a contextualização é a chave de compreender o tipo documental e logo é uma série documental. Foi por meio de uma análise tipológica, explica que a arquivologia identifica uma função do documento no contexto de produção, focado em uma análise de evidência a partir de documentos formais independentes de fontes alternativas como organogramas e regimentos. De acordo com a pesquisadora, essa metodologia considera que a análise é feita de baixo e acima a partir da peça documental, documento individual, permitindo que, com a aplicação do método diplomático, o arquivista é capaz de construir todo o contexto de produção no conteúdo documental a partir de um único documento, uma vez que as fontes utilizadas para reconstruir o percurso documental, como organogramas e regimento, por exemplo, nem sempre serão suficientes. Dessa forma, a análise do documento tem como objetivo de contribuir para a história da administração. A origem dos modernos estudos diplomáticos é montada ao seu desenvolvimento social, observando a partir do século XVI, né? Século XVI, consequentemente, o aumento da quantidade e da complexidade dos documentos passavam a ser criados. Ao tratar-se desse assunto, com a criação das novas funções administrativas, foram horizontalizadas e fragmentadas as funções que devem ser reinterpretadas. Em vez essas mudanças, refere-se à criação dos documentos, as categorias documentais que foram aumentados novos formatos, inventados das novas tecnologias da informação, da contribuição da soberania para uma mudança tida como paradigma da arquivística moderna. Os autores explicam que, devido à quantidade de documentos produzidos hoje, a categoria de documentos identificados na Idade Média, o documento tem um dispositivo probatório, não mais suficiente para abranger a diversidade de documentos gerados da burocracia. Os diplomacistas modernos passaram a identificar ao menos outras categorias documentais, incluindo seus documentos que constituem uma nova escrita de uma atividade não resultante de um jurídico, mas juridicamente relevante, documentos de apoio, os documentos que contribuem para uma prova escrita de uma atividade a qual é juridicamente irrelevante aos seus narrativos.
De acordo com Tonoli Guimarães, a diplomática assumiu uma nova postura de maior autonomia do século XX, justamente pelo fato da quantidade das categorias e dos documentos gerados não serem mais das mesmas do que há 3 séculos. No campo da ciência da arquivística, informa Rodrigues 2008, página 43, a diplomática tem sido reinventada, adaptada como uma ferramenta para compreender o complexo do processo de produção de documentos, burocracia contemporânea do século XXI. Qualquer documento produzido para qualquer fim pode ser considerado analisado. Para a diplomática, independente da sua forma, a diplomática segue a extrair elementos necessários para sua análise. Já Tonoli chama a atenção de fatos arquivísticos ao se adaptar com os novos formatos das novas estruturas burocráticas do da década de 70, fez com é necessária a apropriação de métodos analíticos comparativos da diplomática para que os arquivistas pudessem compreender o processo de produção dos registros em meio eletrônico tradicional. No item subsequente, é abordada a questão do surgimento de documentos eletrônicos, já que fossem desenvolvidos estudos para tratar a autenticidade e a integridade. O BC de Prevenção Integrada Eletrônica de Recortes. E o projeto Interpares Internacional procura de planejamento, autenticidade de recursos eletrônicos do sistema. A aplicação da diplomática dos elementos digitais aos projetos interpares no final do século XX, com Aplix Rodrigues arquivísticas, descobriram novos usos para a velha ciência baseada ao seu potencial como um padrão de assegurar a confiabilidade, geralmente nos registros modernos, especificamente nos registros eletrônicos. Já Togori Guimarães lembra que, além da diversidade documental, a fim da década de 80, começando de 90, dos sistemas eletrônicos de informação começaram a produzir documentos eletrônicos na realidade documental bem diferente das pesquisas dos arquivísticas que estavam até então acostumados, nesse sentido de Santos, a corroborar com a afirmar que voltado para as análises das características formais do documento, a diplomática pode auxiliar na busca de soluções para o tratamento dos documentos eletrônicos, pois é um conteúdo de documento eletrônico que estariam inseridos aos elementos intrínsecos requeridos pelas suas análises diplomáticas para que lhe confere antecipada autenticidade. Beloto. Por sua vez, a confiabilidade liga-se aos fatos que os documentos têm autoridade e é digno de fé. Isso corrobora os fatos segundo sua autora. Um documento arquivístico não pode apresentar confiabilidade que ele tinha de sua criação. Consequentemente, essa responsabilidade cabe diretamente aos criadores do documento. E assim, os arquivistas deveriam informar e guiar os criadores no sentido das melhores práticas, visando a produção de documentos confiáveis. Isso, sobretudo, relativamente aos documentos eletrônicos. Com as novas tecnologias, Rodrigues, 2008, informa que os arquivistas devem propor uma normatização a priori fundamentais aos gêneros da diplomática, da tipologia, unificado a tipologias produzidas principalmente em meio eletrônico para a autora, a normatização os formatos e os seus conteúdos propostos a partir dos estudos da tipologia documental vem contribuindo para estreitar a colaboração e vínculos profissionais entre outros arquivísticos, informáticos e administradores. Togoli destaca o importante papel do estudo da tipologia documental
e, por sequência, a diplomática para os seus novos contextos de produção documental, inclusive da sua aplicação e aos documentos eletrônicos, pois com o evento das novas tecnologias de informação, os arquivistas vêm despreparados para tratar da quantidade de documentos gerados pelos novos sistemas. E com isso os profissionais da informação têm à frente das mais desafios manter registros criados em meio eletrônico inalterados de forma para garantir e uma autenticidade da fidelidade aos sistemas em que foram gerados. Rodney acrescenta o fato da associação da arquivologia com a diplomática ocorrida no século XX, o que se adentrou no século XXI, gerando mais frutos teóricos, metodológicos e práticos no âmbito de documentos arquivísticos digitais, de acordo com o desenvolvimento da professora Luciana Durante, do Canadá, que durante o fruto explica a Rodrigues, que examinava os principais conceitos desenvolvidos pelos teóricos da diplomática é avaliar a autenticidade de documentos medievais, verificando que se podem ser adaptados para analisar os documentos produzidos pela burocracia moderna. O foco em sua preocupação teórica é a aplicação do método diplomático para o planejamento da sua produção de documentos eletrônicos e análise de valor probatório que eles se apresentam. A autora acrescenta que ainda a versão da disciplina é efetuada por Luciano Durante e as ideias divulgadas da construção da diplomática arquivística vem nutrindo um debate teórico sobre a produção de documentos em ambientes eletrônicos, orientado nas práticas realizadas em arquivos em todo o mundo. O projeto do recurso do projeto Interpares foi intitulado como Preservação da Integridade Eletrônica, reconhecida no projeto, o qual aponta como o ponto de partida para a grande diferencial durante da diplomática contemporânea do projeto Interpares. Os autores do projeto, criado pelo acordo com a base teórica fundamental dos princípios e conceitos da informática e arquivologia, e o objetivo de identificar e definir conceitualmente um documento eletrônico em condições necessárias para assegurar a integridade mantida pelo criador na fase ativa ou semi-ativa, ou seja, os documentos que são utilizados em órgãos que produzem diariamente. Esses projetos, como explicam os autores de pesquisa, constaram que os elementos contidos nos documentos eletrônicos eram os mesmos contidos em documentos tradicionais. Dessa mesma forma, isso também era possível analisar diplomaticamente com os documentos eletrônicos. Rodrigues, 2008. Também destaca os estudos realizados durante através do grupo de pesquisa da Universidade de Colômbia Britânica em Vancouver, Canadá, a associação do projeto Interface, o qual em 1999 com o objetivo de produzir conhecimento teórico e metodológico de políticas de produção, de preservação e documentos eletrônicos em Guimarães. Também enfatiza que esse projeto teve início em 1999 de propósito que desenvolver um conhecimento teórico metodológico é essencial para a preservação permanente de registros digitais autênticos de forma a formular políticas, estratégias e padrões de modelo capazes de assegurar a preservação usando conceitos e métodos de variação, incluindo a diplomática arquivística, da ciência da computação, engenharia da computação, estatística, contando com um grupo de pesquisadores dos setores públicos
e privada de diversos países, entre o Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Hong Kong, China, Suécia, França, Itália, Portugal, Austrália, Reino Unido e Holanda. Esse projeto, como explica Troy Guimarães, contou o conceito de modelos de várias disciplinas, entre elas a diplomática, os quais fornecem elementos necessários para caracterizar o registro eletrônico, além de oferecer conceitos de autenticidade e fidelidade dos documentos. Para os autores do objetivo do projeto, o UBC é definir critérios para criar e manter e conservar documentos ativos e semiativos da confiabilidade e da autenticidade, o que os objetivos interpares interpares da convenção ao longo de documentos eletrônicos de autenticidade nativos de documentos que não são mais necessários para a atividade diária, mas que devem ser preservados por motivos históricos legais. Através do projeto Interpares, ficou provado que a aplicabilidade dos princípios e métodos diplomáticos dos documentos gerados eletronicamente na medida em que conter igualmente os elementos de um documento tradicional pode ser considerado como confiável e autêntico. No tópico seguinte, apresenta-se o impacto social da diplomática contemporânea da atualidade. Diplomática contemporânea do impacto social da atualidade. Para durante, os registros não são comprováveis confiáveis nas ações que devem ser da confiabilidade e as circunstâncias de sua criação e as necessidades de prestar contas, sendo imparciais no que se diz a respeito da criação dos autênticos e da troca e aos procedimentos interrelacionados do que tange o conteúdo de registros que são aptos a satisfazer os requisitos da legislação sobre o valor probatório, contribui à melhor forma, não se prova o documental, mas a prova em geral do fato que o registro, além da necessidade de direito da história, deve ser de transparência das ações. O novo atraente para um que é mais tradicional constitui a obrigação de prestar contas, tanto do ponto de vista administrativo quanto histórico. Esses princípios e conceitos, como esclarece durante, estão enraizados na ciência da diplomática e é essencial para colocar elementos de seus velhos padrões em contato com os novos padrões determinados pelas tecnologias da informação e fazer as novas conexões de modo que as várias partes do sistema velhos padrões novas partes da conexão, de modo que as várias partes do sistema da prova documental reorganizassem de todo novo. Já Beloto afirma que metodologia da diplomática serve tanto para a arquivística como para o produtor de documentos ou para o historiador, para compreender melhor o vínculo arquivístico, isto é o elo que une o documento ao seu produtor e aos seus demais documentos do seu conjunto que consegue explicar o documento de que é. Mesmo tempo de ação, à prova do registro das atividades e funções institucionais. A autora atende ainda que a diplomática contemporânea é indispensável para os arquivistas à medida que a ciência do documento institucional
ao documento funcional da informação orgânica, fazendo um paralelo do que para de que se aplica na diplomática da contemporaneidade. E da autoria afirma que se serve para otimizar o desempenho profissional do arquivista, do administrador, do historiador e para compreender as indagações do cidadão comum. Ao se tratar do cidadão comum, da altura que interfere da diplomática que auxilia a compreensão dos documentos que se fazem parte de uma vida civil e profissional. Que a princípio pa parecerem tão incompreensíveis, mas tem o seu papel nas instituições e na sociedade em que vive a sua vida pessoal. A autora lembra ainda que a diplomática influencia a autenticidade dos documentos contemporâneos, uma vez que um documento autêntico pode perder a confiabilidade quando seu tipo percebeu que a parte do seu contexto, de sua estrutura e do seu conteúdo de origem para que se satisfaçam as exigências do sentido do assunto, da responsabilidade do organismo ou da pessoa produtora dos documentos que devem ser preservados sobre a forma acessível e compreensível de utilizar durante o período da sua vida para, para ele estabelecida. Isso, a diplomática estará atenta devido à tua produção de documentos fornecidos dos instrumentos em que aprimoram o seu uso, ou seja, o primário, ou seja, secundário. Continuando, Beloto. Também enfatiza o documento do arquivo são provas e lembra a diplomática que são métodos da diplomática que se assegura os documentos e reconhecimento dessa verdade para a autora. Autenticidade, confiabilidade, integridade, permanência e do que se espera do documento de arquivos de garantia da cidadania, da governabilidade e entendimento de permanência, do respeito aos direitos e deveres entre os governantes e governadores, da esfera da política ou mesmo do microcosmos da organização da entidades privadas. Uma grande contribuição da diplomática contemporânea da atualidade advém dos parâmetros que influenciam desde a sua produção e até mesmo a preservação digitais, que conforme fonte nata devem ser garantidos de características de autenticidade e integridade ao seu conteúdo de acordo com os seus princípios da diplomática. Esses a respeito de Rodinelli, explica-se desde para que se use a análise diplomaticamente dos documentos eletrônicos arquivísticos e através das definições metadados, de acordo com a autora, com esse tipo de análise, será possível estabelecer métodos que garantam a fidelidade, a autenticidade do documento eletrônico arquivístico. Continuando, Rodinelli afirma que os documentos eletrônicos arquivísticos é assim considerado transmitidos de maneira segura quanto ao status de transmissão, que pode ser determinada com a preservação de maneira segura da proveniência que pode ser ensinada aos ser verificada, da complementariedade da autora, informa que as características dos documentos arquivísticos pressupõe que apresenta flexibilidade, organicidade, naturalidade, unicidade, autenticidade e imparcialidade.
A diplomática contemporânea contribui para que essas características sejam verificadas atestando-se o documento que possui ou não uma forma fixa do conteúdo estável que garanta a essência do documento arquivístico ao longo do tempo, principalmente em se tratar de documentos arquivísticos digitais. Algumas conclusões. De acordo com o que foi apresentado na revisão literária, compreende-se que a diplomática desta época servia apenas como crítica de estrutura da finalidade do ato jurídico automático diplomática clássica e tem evoluído para um campo de aplicação mais amplo, onde a estrutura em relação aos documentos com a sua atividade, institucionalmente auxiliados para a identificação da autenticidade, da fidelidade, da confiabilidade e, e completeza em seu processo de produção e tramitação dos documentos contemporâneos e diplomática contemporânea, inclusive uma vez que consegue extrair elementos que verificam dos documentos, foi transmitido e preservado sem adulteração. A diplomática contemporânea também auxilia no processo de medida de transformação digital, uma vez para a verificação e autenticidade dos documentos digitais, pois aponta nas diretrizes para uma presunção de autenticidade dos documentos arquivísticos digitais somente para assinatura digital que não garanta a autenticidade do documento ao longo do prazo, e tornando-se necessário os procedimentos de gestão de relação, como a inserção de metadados, ainda mais em relação a documentos digitais, permitido ao Arquivo Nacional. Documentos digitais está falando da diretriz da produção de arquivos digitais somente para assinatura digital. Não garante a autenticidade do documento ao longo do prazo, tornando-se necessário outros procedimentos de gestão de preservação, como inserção de metadados. Ainda que a relação dos documentos digitais não é permanente em registrar o Arquivo Nacional por intermédio da Kodak, tentando adequar os procedimentos de gerenciamento de documentos arquivísticos digitais confiáveis, vem aprovando normativas como Resolução 39/14, que estabelece diretrizes para a representação de repositórios digitais confiáveis aos documentos arquivísticos, e Resolução 38 de 2013, que dispõe sobre a adoção de diretrizes do produtor, elaboração e manutenção de materiais digitais, diretrizes para indivíduos, diretrizes de preservação dos documentos arquivísticos digitais, diretrizes de organização para resultantes do estudo do projeto Interpares. Nesse âmbito, salienta-se que a instituição da Resolução 37 de 2012, que aprovou diretrizes da presunção da autenticidade de documentos arquivísticos digitais, orientam para a produção de documentos arquivísticos digitais que sejam mantidos como uso de tecnologias e procedimentos arquivísticos que gerem autenticidade e integridade e pelo menos minimizem os riscos de modificações nos documentos desde o momento que foram salvos e subsequentes. Recentemente, a Lei de Acesso de Informação, a LAI, apresentou alguns aspectos relacionados à diplomática
para documentos que fossem considerados autênticos e confiáveis, como a disponibilidade, a qualidade da informação e que se pode ser conhecido e autorizar indivíduos e equipamentos de sistemas orientados. A autenticidade e a qualidade da informação que tem sido produzida, expedida e recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema da integridade e qualidade de informação não modificada, inclusive da sua origem, trânsito e destino. E primariedade. A qualidade de informação coletada da forma como o máximo de detalhamento possível, sem modificações. No artigo 7º, na lei informa, o acesso à informação compreende todos os outros direitos a obter informação primária, a integrar a autenticidade atualizada e regulamentar e também mencionar os sítios de órgãos de entidades públicas deverão entender, entre outros requisitos, ou de garantir a autenticidade da integridade da informação disponível para o seu acesso. Em toda essa iniciativa, verifica-se da certa contribuição diplomática desde a sua criação, os documentos contemporâneos que sejam produzidos de forma autêntica e confiável para a forma que contribui para a transparência das ações, empodera o cidadão para que garanta seus direitos no exercício da sua cidadania. Os preceitos da diplomática contemporânea, além de subsidiar a elaboração de documentos arquivísticos autênticos que contribuem ainda para que os planos de classificação de documentos que sejam bem elaborados, com os tipos documentais corretamente descritos, para sim proporcionar, propiciar que essas ações governamentais públicas sejam acompanhadas, cobradas pela sociedade, pois através desses instrumentos o cidadão possui um subsídio, mas que garante as informações. Os documentos públicos serão preservados, estarão disponíveis quanto cobrados via SIC. Deu não, professor. Conforme preceitua a legislação, considera-se a diplomática contemporânea arquívica e das grandes contribuições ao fazer arquivístico, na medida que a atividade pode ir revista aprimoradas, principalmente no que se diz respeito à produção de documentos e confiáveis, bem como a sua definição de critérios para a utilização de sistemas informatizados que produzem armazenamento e preservação de documentos de maneira que assegura registros arquivísticos que sejam disponíveis ao longo do prazo.